Vamos lá, galerinha do bem, boa noite. Vamos chegando aí pra gente dar início a mais uma live, ok? Vamos chegando aí, sejam todos bem-vindos aí, tá? Nós vimos na aula passada, no assunto legislação de trânsito, falamos sobre as vias, começamos a falar sobre as vias urbanas, falamos sobre os 4 tipos de vias urbanas, que são as locais, as coletoras, as arteriais e as de trânsito rápido. Dissemos também que a local, a velocidade máxima é de 30 km por hora, a coletora é de 40 km por hora, a arterial é de 60 km por hora e a expresso ou trânsito rápido de 80 km por hora, certo? Bem-vindo, Iracema, seja bem-vindo aí. E aí vimos também, aí falamos das 4 tipos de vias locais na região urbana, na região metropolitana. Mas elas se dividem em região urbana e em região rural. Na área rural, as vias são de 2 tipos. Elas são pavimentadas e não pavimentadas. Pavimentadas são as rodovias, né? As rodovias que são asfaltadas. E as não pavimentadas ou não asfaltadas são as estradas, certo? Então não teve asfalto, é estrada. Seja bem-vindo aí, Eliseu. Iracema, Eliseu já estão na área aí. Então não teve asfalto, não recebeu camada asfáltica, é uma estrada. Daí alguns nomes de ruas nossas antigas serem conhecidos ainda pelos nomes originais. Por exemplo, Estrada do Aleixo. Era estrada porque não era asfaltada. Depois que foi asfaltada, passou a se chamar Alameda Cosme Ferreira em um determinado trecho. Em outro trecho, Avenida André Araújo, né? Mesma coisa lá na Desembargador João Machado, que muita gente ainda a conhece como Estrada dos Franceses. Era chamada assim porque não era asfaltada. Depois que foi asfaltado, pavimentado, urbanizado, bonitinho, deixou de ser estrada e virou uma rua, né? No caso lá, tanto a Desembargador João Machado quanto a Alameda Cosme Ferreira ou a Avenida Cosme Ferreira, André Araújo, no caso, também recebe esse nome, elas são vias coletoras. Então, na via urbana, nós temos aí local, coletor, arterial e trânsito rápido. Na via rural, nós temos as rodovias e as estradas. Rodovias, qual é a velocidade máxima da rodovia? A velocidade máxima da rodovia vai depender se ela é simples ou se ela é dupla, né? Então, como é que se classifica uma rodovia simples e uma rodovia dupla? A rodovia simples é aquela que não tem canteiro central. Rodovia simples não tem canteiro central. Rodovia dupla, ela tem canteiro central. Seja ela de único fluxo, ou seja ela de fluxos opostos. Seja ela de mão única, ou seja ela de mão e contramão. Pode acontecer uma rodovia de mão única? Pode, claro que pode. Sanches entrando aí, obrigado, seja bem-vindo. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, a M070, que é conhecida como Manoel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru. Parte dela é simples e parte dela é dupla. Logo no comecinho aqui, depois da Ponte Rio Negro, ela foi duplicado o trecho dela até ali nas proximidades da entrada, até a entrada ali do Iranduba. Então ela é via de mão dupla, ela tem a divisão de canteiro central, então ela é uma rodovia dupla, uma rodovia estadual dupla. Depois de lá do Iranduba até Manacapuru, ela passa a ser uma rodovia simples, porque não tem divisão de canteiro central no meio dela, certo? Nós temos aqui outro exemplo que nós temos aqui, a nossa BR-174, que liga Manaus até Boa Vista, por exemplo. Ela tem trecho dela duplo, trecho dela simples.
Qual é o trecho dela que é duplo? Embora ela receba um outro nome, que seja chamada de Avenida Torquato Tapajós, mas nós sabemos que a rodovia 174, a BR-174, a rodovia federal, ela tem o seu início ali na rodoviária, na altura da rodoviária. Então ela tem trecho duplo da rodoviária, né, até passa da Coca-Cola, passa ali até a próxima ao Santa Teuvina ali, tem um trecho duplo dela, até a Barreira ali tem um trecho duplo, tem canteiro central. Da Barreira até lá em Boa Vista, ela já não é mais dupla, né? Ela é simples, porque não tem canteiro central. Tá claro aí com relação a que é uma rodovia dupla e o que é uma rodovia simples? Rodovia dupla tem canteiro central, rodovia simples não dispõe de canteiro central. E por que isso? Tem alguma interferência, faz alguma diferença ter ou não ter canteiro central? Sim, isso aí vai alterar no quesito velocidade máxima, tá? Não no mínima, no máxima, tá? Porque tanto faz a rodovia simples quanto a rodovia dupla, elas têm velocidade mínima de 90 km por hora. Agora, quando ela é simples, a velocidade máxima dela será de 100 km por hora, e se for dupla, terá a velocidade máxima de 110 km por hora, variando de veículo para veículo, vai depender do tipo de veículo que trafega por ela, ok? Por exemplo, numa rodovia de pista simples, cuja velocidade máxima é 100 km por hora, quais são os veículos que podem trafegar nessa velocidade? Nessa velocidade de 100 km por hora, podem trafegar por ela caminhonetas, automóveis e motocicletas. Podem trafegar nessa velocidade de 100 km por hora. E 90 km por hora na rodovia simples, os demais veículos. Quais são os demais veículos? São caminhonete, são ônibus, micro-ônibus, vans, motonetas, automóveis, esses veículos, caminhonete, caminhão, ônibus, micro-ônibus, vans e motonetas, só podem trafegar numa rodovia de pista simples a no máximo 90 km por hora, tá? No máximo 90 km por hora. Já caminhoneta, automóvel e motocicleta pode trafegar numa velocidade máxima de 100 km por hora, ok? Peraí, professor, o senhor falou de caminhonete e caminhoneta. Tem diferença? O senhor não equivocou, não? Não me equivoquei, não. Tem diferença, sim, entre caminhoneta e caminhonete. O que é uma caminhonete? Caminhonete é do tipo picape, né? Aí nós temos aí no mercado várias delas, né? Temos Nissan Frontier, Hilux, temos Toro, S10, são vários, Ranger, Ford Ranger, tem vários modelos aí de picape, de caminhonete. E caminhoneta, quais são as caminhonetas? As caminhonetas são as famosas SUVs, né? São a Pajero, Nissan Kicks, a SW4 da Toyota, a Hilux SW4, tem a SRV da Honda, enfim, são os SUVs. Os SUVs, e tanto faz caminhonete quanto caminhoneta, ela é classificada como veículos mistos, ou seja, tanto de passageiro quanto de carga, certo? As caminhonetas, por exemplo, as SUVs. SUV significa veículo utilitário especial, que do inglês, como é de trás para frente, é Special Utilitary Vehicle. Veículo utilitário especial são as SUVs. Deitou o banco delas, ela é uma picape com cabine, né? Cabe tudo ali dentro, né? Eu, particularmente, já carreguei, transportei máquinas de lavar, secadora dentro de uma SUV, acomodado, condicionado, bonitinho, tranquilamente, sem problema nenhum. Entendeu?
Então, ela é tanto de carga quanto de passageiro. Tá claro aí? Com relação à rodovia simples, velocidade máxima de rodovia simples. Repetindo, 100 km por hora para caminhonetas, automóvel e motocicletas. Pajero, Nissan Kicks, SW4, e aí os vários automóveis que nós temos no mercado, Onix, Corolla, Toyota Corolla, Honda Civic, e vai por aí afora. Motocicleta, mesma coisa, são as Bros, as 300, 350, 1000, Ninja, o que for, tá certo? Pode trafegar no máximo a 100 km por hora numa rodovia de pista simples. Já na mesma rodovia de pista simples, só pode trafegar no máximo a 90 km por hora os demais veículos, que são caminhonete, picapes, Nissan, Hilux, S10, etc. Caminhão, ônibus, micro-ônibus e motonetas, ok? Tranquilo aí? Com relação à rodovia de pista simples. E rodovia de pista dupla. Rodovia de pista dupla, a velocidade máxima dela é 110 para esses veículos que eu coloquei anteriormente. 110 por hora, 110 km por hora para caminhonetas, automóveis e motocicletas. E a 90 km por hora também para os demais veículos, para caminhonete, para caminhão, para ônibus, micro-ônibus e motonetas. Observem que só altera da rodovia simples para a rodovia dupla, só altera na máxima de 100 para 110 nos mesmos veículos citados. Mas com relação aos demais veículos, tanto na simples quanto na dupla, eles só podem trafegar a no máximo 90 km por hora, ou salvo respeitada a sinalização da via, da rodovia. Aqui na nossa BR-174, por exemplo, nós temos alguns redutores de velocidade, alguns radares, né, fixos, estáticos. No comecinho dela, quilômetro 2, temos uma corujinha, aqui a gente chama de corujinha, lá para baixo chama pardal, mas enfim, o radar eletrônico. No comecinho, no quilômetro 2, nós temos ali na altura do posto BR a 40 km por hora. Depois, no quilômetro 3, nós temos em frente o Colégio Solange Nascimento, uma outra corujinha, quilômetro 3, 3,5 por aí, também a 60 km por hora. Aí vamos ter uma outra corujinha na entrada da comunidade de São João, no quilômetro 4, de 60 km por hora também. Posteriormente, vamos ter um outro radar eletrônico ali na área do Compage, na área da penitenciária, ali, né, do presídio, de 60 km por hora. Passou disso aí, todos os demais, até Figueiredo em diante, são todos de 80 km por hora. Ok? Não, salvo na entrada de Figueiredo, que também reduz para 60. Ok? Tranquilo, gente? Então, tranquilo com relação à rodovia simples, rodovia dupla. 110, velocidade máxima de 110 para a dupla, velocidade máxima de 100 para a simples. E tanto na dupla quanto na simples, a velocidade máxima. Ô, Sinara, olha aí a minha cunhada chegando aí na área. Seja bem-vinda. Então, tanto faz na simples ou na dupla, os demais veículos têm que obedecer a velocidade máxima de 90 km por hora. Certinho? Tranquilo? Até aí? Nenhuma dúvida? E as estradas, professor? Muito bem, olha, Júnior, seja bem-vindo. As estradas, como ela não é asfaltada, a velocidade máxima dela é de 60 km por hora. Não dá, não dá para a galera fazer como a gente costuma ver aí nos ramais. Nas nossas estradas aqui recebem um nome típico na nossa região de ramal, né? As nossas estradas vicinais. Valeu, Sinara. Nossas estradas vicinais aqui recebem um nome típico de ramal. Então não dá para sentar o pé nos ramais, né, e sair dirigindo feito louco, não. Velocidade máxima no ramal, na estrada,
de 60 km por hora. Lembrando, mais uma vez, que a velocidade mínima corresponde a 50% da velocidade máxima. Então, se na rodovia simples, obrigado meu amor, se na rodovia simples a velocidade máxima é de 100 km por hora, a velocidade mínima será de 50 para caminhonetas, automóveis e motocicletas. E se a velocidade máxima na rodovia simples para caminhonetes, caminhões, né, para os demais veículos, caminhonetes, caminhões, ônibus, micro-ônibus, vans e motonetas, é de 90 km por hora, então a velocidade mínima será de 45 km por hora. Tá? Mesma coisa na rodovia dupla. Se a máxima é de 110, para esses tipos de veículos, a mínima será de 55. Se a máxima é de 90, a mínima será de 45. Sempre a velocidade mínima da via corresponderá a 50% da velocidade máxima. Na estrada é a mesma coisa, tá? Na estrada é a mesma coisa. Se na estrada a velocidade máxima é de 60 km por hora, então a mínima será de quanto? Trintinha. Ok? Tranquilo com relação a isso? Dúvidas? Nenhuminha? Vamos lá então, vamos seguindo. Tá? Então, a resolução 210 de 2006 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, do CONTRAN, aliás, que é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece as resoluções, a resolução 210 do CONTRAN, ela determina largura máxima, largura mínima, altura máxima, altura mínima, peso máximo, peso mínimo para veículos trafegarem nas nossas vias, tá? Então a largura máxima dos veículos para as nossas vias é de 2,60 metros. Claro que isso vai variar de veículo para veículo, a sua especificidade, o tipo de carga que ele conduz, né? Nós já falamos em sala de aula, já comentei aqui também, que tem as nossas famosas cargas indivisíveis, né, que tem determinados tipos de produtos que não dá para particionar, então tem que levá-lo inteiro, bobina, turbina de avião, hélice, aquela hélice do sistema eólico, não dá para particionar, então tem que levá-las inteiras. Lógico que esses veículos serão especiais nos seus tamanhos, nas suas larguras, nos seus comprimentos, na sua altura, etc. Tá? Mas no geral, a largura máxima é de 2,60 metros e a altura máxima de 4,40 metros. Inclusive, é comum nós vermos nas passarelas, nós vermos aí nos viadutos, etc. É comum a gente ver as pessoas, uma plaquinha, uma sinalizaçãozinha vertical nos viadutos, determinando a altura máxima de 4 metros. Até tira os 40 centímetros, deixa aí uma margem de 40 centímetros, estabelece só 4 metros. Ainda assim, daqui para ali, aí a gente dá noticiado aí com alguma manchete de jornal, com alguma notícia de que uma carreta, um caminhão, algum veículo engatou ali no viaduto, não conseguiu passar. Por quê? Porque ele estava acima da altura máxima estabelecida, que é de 4,40 metros, ok? Tá? E o comprimento total simples, um carro simples, um comprimento simples é de 14 metros. Mas nós temos os articulados, né, que é aqueles veículos, por exemplo de um veículo articulado, o nosso Expresso. O nosso Expresso é um veículo articulado, né? Então, o tamanho máximo, 18,60 metros. E o comprimento dos carros com reboque, né? Com reboque vai até 19,80 metros, ok? Tá? E quanto isso com relação à altura, largura, né, e comprimento. Com relação ao peso por unidade tratora é de 45 toneladas e o peso por eixo é de 10 toneladas. Isso nós estamos falando de PBT. O que é PBT, galerinha do bem? Peso bruto total.
Peso bruto total compreende tudo do veículo, né? Compreende o veículo, compreende a sua carga, os seus passageiros, tudo que puder demandar esse veículo. Ok, gente? Então, alguma dúvida com relação às vias? Né? Fazendo uma recapitulação rapidinha das vias, nós falamos aí das vias urbanas e das vias rurais. Falamos que as vias urbanas são 4, né? Local, coletor arterial e trânsito rápido. E falamos que a via rural são 2, rodovia, que pode ser simples ou dupla, e a estrada. Legal? Com isso, nós concluímos o assunto vias, tá? Lembrando ainda que vias, conceito de via. Via é o espaço físico por onde trafegam veículos, pessoas e animais, compreendido por canteiro, por calçada, por ilha, por rotatória. É rotatória, não é bola. Bola é de futebol, de basquete, de vôlei. No trânsito não é bola, é rotatória. Beleza, galera? Vamos nos acostumando aí com esses termos, tá bom? Então, com isso nós encerramos as vias e entramos aí imediatamente, se não tiver nenhuma dúvida aí, entramos no assunto. Opa! Olha o Alexandre aí, Pirex, fala Pirex. Seja bem-vindo aí, Pirex. Olha o Douglas, seja bem-vindo, Douglas. Grande Pirex. Com isso, esses meus amigos são únicos. Tá bom, galerinha? Então vamos lá. Com isso nós encerramos o assunto. Até aqui nós já vimos nas lives que a gente tem feito. Já vimos sobre habilitação, os tipos de habilitação, já vimos sobre os tipos de vias, né? E agora vamos ver aqui sobre a questão do Sistema Nacional de Trânsito, o famoso SNT. SNT, Sistema Nacional de Trânsito. O que é isso? Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto formado por órgãos federais, estaduais e municipais que controlam, que regulamentam, que estabelecem as diretrizes, que aplicam sanções e penalidades, que julgam essas infrações, essas sanções, até que ponto está de acordo ou não está de acordo, que normatiza, procedimenta e estabelece as nossas condições ideais do trânsito brasileiro. Até porque se não existisse isso, cada um faria o que bem entendesse, faria o que dava na telha, e aí ia virar uma verdadeira balbúrdia, né? Para não falar outra coisa. Então, tá bom, gente? Então, são os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, nossos SNT. E aí ele é composto de órgãos normativos, consultivos, é composto de órgãos executivos, é composto de órgãos examinadores, é composto de órgãos fiscalizadores e é composto de órgãos julgadores. Quais são esses órgãos? Aí tem um macetinho que eu ensino aos meus alunos que é muito legal e a gente vai ver aqui. Tá bom? Vamos lá. Órgãos normativos consultivos do SNT, do Sistema Nacional de Trânsito. Quais são eles? Todos começam com a letra C. C de coração, C de casa, C de Clóvis, C do que você quiser aí, tá bom? Só não dá para ser C de Pirex, né, Alexandre? Não combina, mas C de Clóvis, C de casa, C de coração. Então, quais são os órgãos? O primeiro é o CONTRAN. O que é o CONTRAN? Conselho Nacional de Trânsito. Esse é o órgão máximo, esse aí é o bambambam, é o papa do trânsito brasileiro. É o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Normativo consultivo, ele está acima de todos. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, começa com a letrinha C. Outro conselho também é o Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN, também com a letra C, tá? Conselho Estadual de Trânsito. Que o Conselho Estadual de Trânsito, a gente vai ver depois, quando falar dos órgãos julgadores, como é que você vai poder chegar a ele caso recorra lá e não seja atendido, ok? Perdão, galera. Então vamos lá. E o terceiro e último é o CONTRANDIF. CONTRANDIF é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, tá? Então, CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF estão sediados em Brasília, né, no Planalto Central. Estão lá em Brasília, na sede do governo, eles estão estabelecidos lá. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito,
CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, e CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Agora, claro que o CONTRANDIF, ele também tem os seus setores, departamentos, suas salas em cada DETRAN. Em cada Departamento Estadual de Trânsito, tem lá o espaço do CETRAN, que eles atuam aí também dentro do DETRAN, junto ao DETRAN, tá bom? Então vamos lá. E os executivos, quais são? Os executivos são os nossos departamentos. E como é departamento, todos eles começam com a letra... Opa, estou balançando aqui, desculpa. Todos eles começam com a letra D de dado. D de dado, D de doido, D de dudu, D de do que você quiser. Tá bom? Então, DETRAN, começa lá, vamos lá. Começando pelos executivos. O primeiro deles, o máximo executivo, vimos o máximo normativo e consultivo, que é o CONTRAN. E o máximo executivo é o DENATRAN. O que é DENATRAN? Departamento Nacional de Trânsito. DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Beleza, galera? Esse é o máximo do executivo. Outro que começa com a letra D também, nós temos aí o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura. Se bem que agora está aí, o ministro Tarcísio está tocando a pasta com muita propriedade, mandando ver, dando show de bola aí legal, né? O DENIT. Né? Nós temos aqui o nosso DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito. Esse aí é mais comum, mais conhecido de todo mundo aí, o DETRAN, né? Departamento Estadual de Trânsito, órgão executivo também. Nós temos o DEINFRA, Departamento Estadual de Infraestrutura, que eu acredito que agora com essa nova junção aí do atual governo, com as fusões todas, está tudo a cargo do DENIT, né? E nós temos aí também o DER, que dependendo do estado, a sigla do estado o sucede, aliás. Então fica... tem o prefixo, que é antes, e o pós-fixo, que é depois. Então, por exemplo, DR Amazonas, então o nosso DERAN, o DERAN. Se for lá na Bahia, por exemplo, é DERBA. Se for no Pará, é DERPA. Se for... Enfim, cada órgão, cada estado vai ter a sigla do estado ao final do órgão, ok? E tem aí a única exceção, que não é com a letra D, a única exceção dos órgãos executivos é com a letra C, é o CIRETRAN. Olha aí, Jaque, seja bem-vinda. Então, é o CIRETRAN. O que é CIRETRAN? CIRETRAN é Circunscrição Regional de Trânsito. É o DETRAN que atua no interior do estado, né? Natália, seja bem-vinda, Natália. Então, o CIRETRAN é o Circunscrição Regional de Trânsito, é o DETRAN no interior. Então, no caso aqui, por exemplo, no nosso interior nós temos 52 municípios no Amazonas, né? Tem o DETRAN Manaus e aí tem o CIRETRAN nos vários municípios aí atuando em conjunto com o DETRAN. Tá bom, galera? CIRETRAN, Circunscrição Regional de Trânsito, tá? Então, macete para você assimilar, gravar legal na hora da sua prova. Órgão normativo consultivo, todos começam com a letra C, com exceção de um, que é o CIRETRAN. Então, todos começam com a letra C. CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF. Órgãos executivos, todos começam com a letra D, DETRAN, DENATRAN, DERAN, DEINFRA, DENIT, DETRAN, né? Todos começam com a letra D, com exceção do CIRETRAN, que é a Circunscrição Regional de Trânsito. É a única exceção, é com a letra C do Executivo, é o CIRETRAN que está subordinado ao DETRAN, ok? Assim como o DETRAN está subordinado ao DENATRAN, ok? Tranquilo? Legal? E nós vemos então, entramos nos... Que bom que você está de volta, obrigado, valeu, obrigado, que bom que você também está de volta. Já está habilitada, morta de chique, metida pra caramba, a nossa socorrista aí, trabalhando, ralando nesse período de Covid, né? Abraço aí também para minha cunhada enfermeira, guerreirona também, falou? Sinara, grande Sinara. Tá bom, galera? Então vamos lá.
E aí nós entramos então nos órgãos fiscalizadores. Quais são os órgãos fiscalizadores? Todos começam com a letra P. P de polícia. Com exceção aqui, nós temos exceção também aqui em Manaus. O nosso caso aqui é o Manaus Trans, né? O nosso Manaus Trans começa não com a letra P, com a letra M. É o nosso Manaus Trans, beleza? Mas nós temos lá um P, nós temos a PRF, que é a nossa Polícia Rodoviária Estadual, que a PRF cuida de quê? Ela fiscaliza as rodovias e estradas federais. Rodovias e estradas federais, ok? A PRF. E aí detalhe. Algumas rodovias nossas aqui começam dentro do perímetro urbano, por isso elas também podem ter ação fiscalizadora da PRF. Exemplo, a nossa BR-174, que no trecho urbano nosso aqui é apelidada de Torquato Tapajós. Pode a PRF atuar na Torquato Tapajós? Pode, tranquilamente. Eu, inclusive, presenciei antes dessa paralisação toda, eu presenciei a PRF fazendo a fiscalização em 2 motociclistas, aqui na altura, em frente ao Hospital Delfim Aziz, Torquato Tapajós, ok? Ela pode atuar ali na área da Suframa, ali, tem a rotatória da Suframa? Pode, porque a BR-319, ela começa na rotatória da Suframa, não começa lá do outro lado do rio, não, no Careiro da Várzea, não, começa aqui, tá? Então ela pode atuar aqui? Pode, tranquilamente, sem problema algum, tá bom? Então, cuidado, galerinha. PRF, Polícia Rodoviária Federal, órgão fiscalizador. Em alguns estados, aqui nós não temos, infelizmente, não temos. Se eu fosse governador, não tenho essa pretensão, não faz minha cabeça. Mas se eu fosse governador, por exemplo, eu criaria a PRE, Polícia Rodoviária Estadual. Por que eu criaria a Polícia Rodoviária Estadual? Porque eu criaria uma polícia específica para o nosso trânsito aqui, uma Polícia Rodoviária Estadual para atuar aqui nas nossas rodovias estaduais, tá? E aí eu tiraria aí essa função que hoje é exercida pelo BPTran, pelo Batalhão de Polícia de Trânsito, pela Polícia de Trânsito nossa aqui, pela PM, e desafogaria um pouco a PM com isso, tá? Geraria mais emprego, tornaria o negócio mais tranquilo, mas enfim, isso é uma ideia minha. Em alguns estados funciona assim, em alguns estados existe a PRE, a Polícia Rodoviária Estadual. Aqui nós não temos, né? Inclusive eu não entendo, porque vai uma crítica construtiva, né? Eu não entendo porque que a gente vê PMs atuando como porteiros, né? Porteiro de assembleia, porteiro de tribunal, porteiro de... Oh, pelo amor de Deus, esse não é a função da PM. Para isso, a Constituição permite que cada um desses órgãos crie a sua própria polícia. Pode criar a polícia legislativa, pode criar a polícia judiciária, e eles atuarem dentro do órgão a contento, como tem que ser feito. E desafoga aí a nossa briosa polícia militar. Mas é só uma crítica construtiva. Quem sou eu? Não sou ninguém. Então, tá bom? Mas fica aqui a minha crítica construtiva aí com relação a isso. Tá bom? Então, nós temos aí PRF, Polícia Rodoviária Federal, e nós temos a PRE em alguns estados, Polícia Rodoviária Estadual. Inclusive isso foi uma pegadinha, uma questão de pegadinha no último concurso da PRF. A PRF atua somente nas rodovias e estradas. E aí, na prova lá, na questão, uma das questões tinha que a atuação da PRF era rodovias, estradas e ferrovias. Ferrovia não. Ferrovia, quem atua nas ferrovias é a PFF, Polícia Ferroviária Federal. Aqui nós não temos, porque não temos ferrovia ainda. Se viermos a ter ferrovia, teremos aqui a atuação da PFF, mas não é o caso ainda, ok?
Então, aí nós temos também a nossa PM, a nossa briosa Polícia Militar, Polícia Militar do Amazonas, que aí tem na parte do trânsito aí o BPTran, o Batalhão de Polícia de Trânsito. Começou como CIATRAN e agora é BPTran, ok? E aí a única exceção com a letra P, ó, P de PRF, P de PRE, P de PM, a única exceção é a letra M, que é o Manaus Trans, nosso famoso, agora é limãozinho, já foi azulzinho, já foi marronzinho, agora é limãozinho. Não sei por que altera as cores, quer dizer, até sei, mas não vou entrar no mérito, por que altera as cores, né? Mas enfim, entra governo, muda a cor, entra outro governo, muda outra cor, entra outro governo, e aí vai mudando a cor da farda da galera. Atualmente é limãozinho, os famosos limãozinho aí. Um chamam verdinho, outro chamam limãozinho. É o agente da autoridade de trânsito, o Manaus Trans, tá bom? Essa é a única exceção com a letra M. E aí nós temos os nossos órgãos julgadores, né? Os órgãos julgadores, que é a JARI, uns chamam JARI e outros chamam JARI. É a mesma coisa. É a Junta Administrativa de Recursos Infracionários. Aí nós temos JARI a nível federal, JARI a nível estadual, JARI a nível municipal. Temos as JARIs, eu chamo JARI, tem gente que chama JARI, mas enfim, tá? Então temos as JARIs aí, Junta Administrativa de Recursos Infracionários, ok? Então o CONTRAN é o órgão máximo do SNT, do Sistema Nacional de Trânsito, e o máximo normativo consultivo. E o DENATRAN é o órgão máximo do Executivo do Sistema Nacional de Trânsito. Beleza, galera? Dúvidas aí com relação ao nosso SNT, nosso Sistema Nacional de Trânsito? Não? Se tiver, pode elaborar aí uma perguntinha aí e a gente responde aqui, tá? Tranquilo? Beleza? Então, continuando então a nossa live, nós começamos na live passada falando de vias, hoje concluímos o assunto vias e imediatamente já entramos no assunto SNT. Todos esses assuntos compõem o item legislação de trânsito, tá? E aí, se não tiver nenhuma dúvida do SNT, a gente pode passar adiante, pode passar a seguir para o nosso próximo assunto, que é a sinalização viária, tá bom? Vamos lá, dúvidas? Quando nós temos aí 1 horinha de live, então eu nem sei, eu tô sem, acho que nós temos aí uns 5 minutos ainda, não, tem mais tempo. Tô sem relógio aqui. Tá bom, galera? Tranquilo? Então vamos lá. Então, já que não tem nenhuma dúvida, vamos passar para o nosso próximo assunto, que é sinalização viária, sinalização das vias, né? Como se compõe o nosso sistema de trânsito aí. Aí nós temos a sinalização vertical, que são as placas de trânsito vertical, placas. Nós temos a sinalização horizontal, que são as demarcações na via, são linhas, são faixas, são demarcações, né? Nós temos a sinalização semafórica, que são os semáforos, o famoso sinal de trânsito. Nós temos a sinalização sonora, que é o silvo do agente de trânsito, o famoso apito do agente de trânsito. Nós temos a sinalização por gestos, que aí são gestos tanto do pedestre, quanto do condutor e também do agente de autoridade de trânsito. São os três que fazem gestos no trânsito: o agente da autoridade de trânsito, o condutor e o pedestre. Gestos, ok? Gestos com mão e braço, ok? Tranquilo? Aí nós temos aí também as sinalizações de obra. Sinalização de obra é aquelas sinalizações que são utilizadas durante um trecho, um período da via que está lá sendo trabalhado nele, tá certo? E aí, por último, nós temos a sinalização auxiliar, tá? E aí, essa sinalização auxiliar, ela é variada, né? Variada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar então. Sinalização vertical, horizontal, semafórica, sonora, por gestos
a de obras e auxiliar. Viram? Essas são as sinalizações. Com relação à sinalização vertical. Sinalização vertical são as famosas placas de trânsito, né? São as placas de trânsito. Essa é a sinalização vertical, ok? E quais são essas placas de trânsito? Nós temos de três formas. Nós temos as placas de regulamentação, nós temos as placas de advertência e nós temos as placas de indicação. São três os tipos de placas. A placa de regulamentação, que ela é imperativa, ela determina, ela obriga, ela é imperativa. Se não obedecer, paga a multa. Se não obedecer, gera infração. Nós temos a sinalização de advertência, que também é vertical, né? Mas que a não obediência à placa de advertência não gera infração. Pode gerar um prejuízo muito maior, pode gerar aí um trauma, pode gerar uma sequela, pode gerar alguma coisa aí para o resto da sua vida. Mas em termos financeiros, em termos de pontos perdidos na sua CNH ou PPD, em termos de pagamento de multa, não gera infração na sinalização de advertência ou por advertência, tá? E por último também é a sinalização de indicação, que também não gera infração, ok? A única sinalização vertical que gera infração, gera multa, é a sinalização de regulamentação. Opa, seja bem-vindo aí, Marco, tá? Então, quantas são as placas de sinalização de regulamentação? Sinalização vertical de regulamentação. São 52 as placas de regulamentação estabelecida pelo CTB, pelo Código de Trânsito Brasileiro. E quais são as cores das placas de regulamentação? A placa de regulamentação, ela tem o fundo branco, a borda vermelha e a mensagem em preto, ok? Então ela tem a borda vermelha, a borda vermelha e preta também está contornando aí. Ela é circular, ela é redondinha, a famosa placa redondinha, fundo branco, tá? O fundo branco, a borda em vermelho com um filetezinho preto também e a mensagem em preto, com duas únicas exceções nessas placas. Quais são essas exceções? As duas únicas exceções, das 52, 50 são padronizadas igualmente, somente duas não são padronizadas igualmente. É a R1 e a R2. Caramba, eu vou ter que gravar código de placa? Não precisa gravar código de placa. Não cai na prova de legislação o código da placa. Cai a placa para você dizer do que se trata, decifrá-la. E tem as opções para você marcar. Não vai te vir a pergunta do tipo, a placa R1 e não mostra nada, significa o quê? Não vem assim. Na prova vem a placa mostrando a plaquinha redondinha. No caso a R1 não é redonda. Ela difere, as duas placas que diferem, elas diferem quanto ao formato, elas não são circulares. Elas diferem quanto ao formato e uma delas difere também quanto à cor, tá? Então vamos lá. A R1, Grace Rodrigues, seja bem-vindo. Então, a R1, a placa R1, é aquela placa, a famosa placa de parada obrigatória, a R1, né? A placa de parada obrigatória. É aquela placa octogonal, ela tem um ladinho assim, tem 8 ladinhos, por isso que é octogonal, é o famoso octógono. Daí, quando a galera vai lutar lá no UFC, no MMA, eles entram no octógono, porque o ringue deles é em formato, tem 8 lados, por isso que é octógono. Então a R1, o formato dela é octogonal. E o fundo dela não é branco, o fundo dela é todo em vermelho. E a mensagem não é em preto, a mensagem também é branca. Então é aquela famosa placa de parada obrigatória, R1. Que desobedecer a placa de parada obrigatória
tem o mesmo peso que desobedecer um semáforo vermelho. É o mesmo peso, 7 pontinhos na sua PPD ou na sua CNH e 293,48 de multa. Tá bom? Então, ela tem o mesmo peso da placa do semáforo vermelho. Desobedecer, avançar a placa de parada obrigatória é o mesmo que avançar um semáforo vermelho. É a mesma coisa, tá? Então a R1 é o formato, repetindo, o formato octogonal, tem 8 ladinhos, fundo dela vermelho, com a mensagem dela pare, branco, pare, parada obrigatória. Ok? Tranquilo? Essa é a R1. E a R2? A R2 é o famoso triângulo invertido, aquele triângulo de cabeça para baixo, né? Vocês veem, é comum você ver aí, numa confluência de vias, esse triângulo invertido, triângulo de cabeça para baixo. É a famosa R2. Ela significa dê a preferência. Ok? Então ela significa dê a preferência. Essa é a placa R2, a famosa placa triângulo invertido. São as duas únicas placas que são diferentes das demais, diferentes das outras 52. A primeira tem formato octogonal, a segunda tem formato triangular. Já a placa triangular, a R2, o fundo dela também é branco. É o fundo branco e a mensagem dela é em vermelho, com a borda em vermelho. Ok? Tranquilo? Então essas são as únicas duas diferentes das 52 placas de regulamentação, placa de regulamentação, melhor dizendo, exatamente, placa de regulamentação. São placas de obediência obrigatória. Você não pode desobedecer nenhuma dessas placas, porque isso pode lhe gerar infração desde natureza leve, 3 pontos, a média 4 pontos, a grave 5 pontos ou a gravíssima 7 pontos. Ela pode lhe gerar essa penalidade na sua CNH ou na sua PPD. Lembrando aí a turma da PPD, que ainda não tirou a sua PPD ou está com a PPD dentro do prazo, né, obrigatório de 1 ano, você não pode cometer GG2Ms, que é a famosa uma falta gravíssima, uma grave, 2 médias ou 2 leves. Então você cometeu GG2Ms ou GG2Ms e 2 Ls, uma gravíssima 7 pontos, uma grave 5 pontos, 2 médias 4 pontos cada uma, são 8 pontos, ou 2 leves, são 3 pontos cada uma, são 6 pontos, automaticamente você pega aquela famosa faixa 11 da Roberta Miranda, vai com Deus, começa tudo de novo, encara outro colega lá e começa todo o teu processo de novo. Legal, galerinha? Ok? Aí, com relação à placa de regulamentação, então, recapitulando, 52 placas de regulamentação, todas elas com obediência obrigatória, se não gera infração, gera multa, gera perda de ponto e gera pagamento, né, financeiro no valor da multa. E as únicas duas diferentes, R1 e R2. R1, parada obrigatória, pare a parada obrigatória, e R2 é dê a preferência na confluência de vias. Tá? Quem é que vai ter a preferência na via? Sempre a via de maior fluxo vai ter preferência sobre a via de menor fluxo. Sempre a via de maior velocidade vai ter preferência sobre a via de menor velocidade. Uma rodovia vai ter preferência sobre uma expressa ou trânsito rápido, e uma expressa ou trânsito rápido vai ter preferência sobre uma arterial, e uma arterial vai ter preferência sobre uma coletora, e uma coletora vai ter preferência sobre uma local. Sempre a via de maior velocidade, de maior fluxo, vai ter preferência sobre a via de menor velocidade e de menor fluxo. Ok? Ok. Então, vamos lá. Com relação à placa de advertência, eu estou fazendo um negócio assim bem geral, bem en passant. Na próxima live a gente vai detalhando um pouco mais com relação à sinalização, às placas, se for o caso, tá bom? Então, sinalização agora de advertência. Quais são as cores da sinalização de advertência? Da placa. O fundo é amarelo, a borda dela é preto,
e a mensagem em preto também, ok? Então a borda, o fundo amarelo, borda em preto e a mensagem que traz a placa em preto também, tá? Embora a placa de advertência seja no formato quadrado, ela é afixada de forma losangular, ou seja, uma das pontas fica para cima e ela vai criar esse formato losangular. É assim que ela é afixada, não é quadrada, tá? Tem exceções no formato? Tem também. Quais são as exceções no formato da placa de regulamentação? Aí nós temos 5 exceções no formato, quanto ao formato, e tem uma que é com exceção com relação à cor, tá bom? Então vamos lá. Placa, quantas são as placas de advertência, professor? São 69. 52 de regulamentação e 69 de advertência, ok? Vamos lá. Diferença dela, quais as que diferem? Primeiro a A14. Qual é a placa A14 de advertência? A A14, ela adverte que à frente o condutor encontrará um semáforo. Então ela tem o formato do semáforo, ela é quadradinha, fixada losangularmente, e a mensagem dela é o formato, é o desenho do semáforo, vermelho, amarelo e verde, ok? Quando você vê essa placa de advertência, está ali indicando, está ali advertindo que à frente você encontrará um semáforo, ok? Tranquilo? Qual é a outra que difere das demais? A placa A41 é a famosa Cruz de Santo André. O formato dela em forma de cruz é a famosa Cruz de Santo André. Nós não temos essa placa aqui em Manaus, porque essa placa ela é voltada para as questões ferroviárias. Como aqui a gente não tem ferrovia, não tem trem, então nós não temos a placa de advertência da Cruz de Santo André, que é um formato de X, assim, ó. É o único santo do trânsito, é o Santo André, tá? Não tem outro, ok? Tá bom? E aí nós temos a placa A24, que é a placa de advertência, mas na cor laranja. Por quê? Porque a cor laranja é a placa de obras, tá? As placas de obras são na cor laranja, ok? Então a placa A24 é uma placa de advertência na cor laranja. Ela está indicando que tem obras, que estão fazendo obras lá naquele trecho e que você deve dirigir, trafegar com o máximo de cuidado possível, porque tem homens trabalhando, tem pessoas trabalhando, tem máquinas circulando. Então, quanto mais cuidado, melhor. Legal? Tá bom? E aí nós temos as outras duas placas que vão diferir com relação não à cor, mas vão diferir com relação ao formato. A forma dela é a A26A e a A26B. A A26A, porque ela é com relação ao formato, porque elas são retangulares. Elas são do tipo retangular, tá? É um retângulo. Um pouquinho mais, não é um quadrado. O quadrado é a normal, e essa aí é retangular. Retângulo, A26A e A26B, que a 26A indica sentido único e a 26B indica duplo sentido ou sentido duplo da via. Ok? Então são essas que diferem das 69, só tem essas 5 que diferem quanto à cor, quanto ao formato e quanto, né, a mensagem que ela traz lá. Placas de advertência. Legal? 69 placas. Professor, a partir de quando eu devo obedecer a placa? A partir da placa. Simples. A partir da placa você obedece. Ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Na nossa BR aqui, na BR-174, nós vemos uma placa fixada lá de advertência. Advertência não, uma placa de indicação, na verdade.
É uma placa indicando que à frente você encontrará uma sinalização eletrônica. Essa placa ela está fixada a uns 30 metros da sinalização eletrônica, a 30, 40 metros da sinalização eletrônica, da corujinha. E aí é muito comum a gente ver o cidadão fazer o seguinte: a placa lá está indicando que a sinalização eletrônica é de 60 km por hora. O cidadão vem a 80, passa da placa, chega em frente antes do sensor da corujinha, antes do sensor do radar eletrônico, pisa no freio, né, e passa pela corujinha e sinaliza lá bonitão a velocidade dele dentro do limite estabelecido. Passei com 55. Show! Passou, ele pisa a bota de novo e vai embora. Só que ele esqueceu que antes tem uma placa lá indicando que tem uma sinalização. Ele pode ser advertido a partir daquela placa? Pode. Pode sim. Ok? Ele pode ser advertido antes daquela placa? Pode. Se o PRF estiver lá e foi mesmo tendo sido constatado que o cidadão passou lá no sensor da corujinha, que está lá no asfalto, embaixo, a 55 por hora. Ô, Nick, seja bem-vinda. Ela é venezuelana, então bem-vinda. Tudo bem? Olá, bem-vinda. Então, indica aí que ele pode ser autuado a partir da placa? Pode sim, porque ele desobedeceu a placa. Ah, mas sinalizou lá na corujinha, tal. Mas se o PRF estiver lá e quiser autuá-lo, tudo bem? Muito bem? Ele pode autuá-lo sim, sem problema nenhum. Tá bom? Então, a placa tem que ser obedecida, a sinalização, a partir da placa. Da placa. Ok? E aí, quando é que eu devo desobedecer, então? A partir da próxima placa, se estiver indicando outra coisa. Ok? Tudo bem. Seja bem-vinda. Tá bom, galerinha do bem? Então, com relação a... Recapitulando. Placa de regulamentação são 52. Placa de advertência são 69. Professor, e quantas são as placas de indicação? Aí não tem número. Aí vai demandar, de acordo com a necessidade do órgão, fazer lá, usar as placas devidas para sinalizar. Placa de indicação de quilometragem, placa de indicação de postos de serviços, placa de indicação de pontos turísticos, placa de indicação de velocidade. Tem um monte de variação, uma variedade enorme das placas de indicação. Tá bom? Beleza, galera? Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu posso falar mais com relação às placas aí para vocês, né? Já vimos aqui, né? Então, vamos lá. Com relação às placas de orientação. Aí, com relação à placa de indicação, elas vão se classificar em 5. São placas de orientação, placa de localização, placa de serviço, placa de atrativo turístico e placas educativas. São essas as placas indicadoras. Elas se classificam em orientação. A orientação tem um fundo verde. Quando você vê uma placa verde, o fundo verde, significa que essa placa é de orientação. Está indicando, está orientando para onde você deva se conduzir. Placa de localização. O fundo dela é azul. Depois a gente esmiuça melhor isso aí, tá? Placa de localização, fundo azul. E as letras lá brancas, tá? Os caracteres brancos. Placa de serviço. Placa de serviço é inverso da placa de localização. Placa de localização é o fundo azul com a letra branca. A placa de serviço é o inverso, é o fundo branco com as letras azuis, né? Com a mensagem em azul, ok? As placas de atrativo turístico, o fundo dela é marrom e as mensagens, os caracteres dela em branco. Placa de atrativo turístico qual é? A gente vê, é muito comum a gente ver na Museu do Índio, Teatro Amazonas,
Enfim, você vai se locomovendo na via e vai vendo essas placas. Galerinha, nós estamos encerrando aqui a nossa live. Só vou dizer que a placa educativa ela é branca com as frases educativas. Nos vemos então na segunda-feira. Vou voltar nesse mesmo horário, 19 horas, tá bom? E nos vemos na segunda-feira com a continuação do assunto sinalização. Beleza? Sejam todos uma boa noite a todos